Bem-vindos a mais um podcast da CapTable, a maior plataforma de investimentos em startups do Brasil. Eu sou Leonardo Zamboni, sócio da CapTable, e hoje tenho a honra de receber aqui o Luiz. Poxa, o Luiz aí é um cara que cria bastante conteúdo sobre o mercado de Venture Capital, assim, já recomendo lá vocês acessarem lá o Exiting Public lá no Substack, né? Tem sempre um conteúdo muito legal, no próprio LinkedIn também o Luiz traz bastante coisa, mas vou deixar essa parte da apresentação para ele mesmo. Bem-vindo, Luiz. Boa. Boa tarde, bom dia. Não sei a hora que o pessoal vai estar ouvindo, cada um num horário, mas, Léo, prazer estar aqui com você. Obrigado pelo convite. Bom, me apresentando rapidinho, meu nome é Luiz, venho trabalhando aí ao longo dos últimos anos nesse mercado de Venture Capital, né? Que, enfim, acaba que nos últimos anos ficou bastante na mídia, né? A gente começou a ouvir mais sobre isso, passou a ser uma opção de carreira para muita gente. Enfim, a gente viu uma explosão do número de fundos, das rodadas e por aí vai. Mas como a gente estava até comentando antes, né, Léo? Apesar de toda essa popularização recente, ainda tem muita coisa para, enfim, contribuir, assim, no sentido de conhecer mais sobre como funciona, né? Os pormenores do que acontece a quatro paredes, de como o investimento é decidido ou não, enfim, como que isso conversa com a trajetória de cada empreendedor. E aí, ao longo desses anos, eu tive a oportunidade de trabalhar numa aceleradora, né, que depois acabou evoluindo para um modelo de um micro VC. Então, ali foi muito interessante, porque pensa que a gente estava olhando para empresas muito early stage, né? Então, empresas early stage, aquelas que estão nos seus primeiros passos, né? Então, onde o balanço, né, da tomada de decisão era muito mais voltada para o time, para o potencial de mercado, do que efetivamente para, enfim, métricas, efetivamente o quão robusto era aquele produto. Mais recentemente, eu me juntei ao RX Ventures, né? Hoje é o lugar que eu estou, enfim, envolvido no meu dia a dia profissional. É o fundo de Corporate Venture Capital da Lojas Renner, né? A Lojas Renner, para quem não conhece, aí, é a maior varejista de moda que a gente tem no país, uma das mais relevantes da região da América Latina como um todo. E ali o perfil já é bastante diferente, porque se antes eu estava olhando muito para um perfil muito early stage, agora a gente está olhando para companhias no que o pessoal chama aí série A, né? O seed, mas aquele seed quase série A. Então, são empresas que não só a gente acaba olhando para o time, para o mercado, mas a gente acaba olhando muito para as métricas, para o produto, para o potencial de geração de valor que isso tem para o negócio também da Renner. E por ser um corporate venture capital, acaba tendo algumas diferenciações também na maneira do que a gente pondera, o que a gente busca. Não é só o retorno financeiro por si, tem um elemento do retorno estratégico. E aí, ao longo dessa jornada também, né? Então, além dessas duas passagens que eu comentei, até vendo essas, enfim, dores do mercado, essa falta de conhecimento, tem duas iniciativas que eu me orgulho bastante de ter começado. Uma delas, o Léo já comentou, que é a newsletter, né? Convido desde já todo mundo a, enfim, se inscrever, acompanhar, chama Exit in Public. E essa newsletter, enfim, eu comecei falando muito sobre saídas, né? Então, o fim da história, né, para muitos, né, de quem investe em startup, de quem tem uma empresa de tecnologia, mas acaba que muita gente sonha com esse dia, mas não tem a menor ideia do que precisa para esse dia acontecer, ou as coisas que no caminho acontecem que podem fazer esse dia sequer se tornar uma coisa concreta. Então, essa é uma iniciativa que, enfim, tenho bastante orgulho e a gente vai falar mais sobre ela. E a outra, tem até um episódio aqui bacana, que é o Emerging VC Fellows. Então, o Emerging VC Fellows basicamente é uma comunidade que reúne profissionais da indústria de venture capital, né, analistas, associates, principals, todo mundo compartilhando e trocando para fazer essa indústria amadurecer, para conseguir gerar cada vez mais conteúdo, gerar cada vez mais ferramentas para os fundadores. Então, tenho muito orgulho de ser um dos fundadores dessa iniciativa. Então, fazendo uma história, né, encurtando a história, esse é um pouquinho do Luiz, e, de novo, super animado de estar aqui com vocês e, enfim, debater um pouco o tema de hoje aí com você, Léo. Boa, bem-vindo aí. Para quem tá ouvindo aqui pela primeira vez o podcast, o Emerging VC Fellows aí que o Luiz trouxe, né? O Martin fez um episódio conosco em 2023, acho que foi, né? Na segunda temporada, então procurem ali na lista de episódios que tem lá um episódio bastante legal também. E esse episódio aqui, né? O convite para o Luiz surgiu a partir da newsletter dele, do conteúdo que ele produz, muito sobre a edição 8,
8, né? Então, quem tiver lá olhando para a newsletter, foca lá na edição 8, a gente vai tratar bastante sobre esse tema, que é o tema da perspectiva matemática do VC, né? O Luiz trouxe agora aqui, poxa, estando num CVC, né? Tem toda a questão do retorno estratégico, quando a gente fala de investimento anjo, também todo o retorno do conhecimento, das conexões, de tudo que envolve os ganhos, talvez não diretos, mas mais indiretos ali desse investimento. Mas quando a gente fala de investimento, a gente está falando de retorno, né? Então a gente tem que entender quais são as nuances desse investimento. E como o Luiz trouxe, às vezes, tem empreendedor aí na luta, e empreendedor focado na operação, na gestão, na geração de receita, e quando sai para captar, talvez não saiba todos esses pontos, né? Ou não tenha ainda parado para pensar em todos esses pontos, fica naquela discussão de valuation de entrada e valor aportado, e muitas vezes não sai muito disso a discussão, né? E aqui a ideia é trazer um pouco mais, né? Dar um pouco mais de luz para tudo isso, para que com esses alinhamentos, né, também a trajetória fica mais rica aí para todos os lados. Mas começando assim para posicionar o investimento em venture capital, né? Quando a gente vai fazer uma decisão de alocação de recursos, a gente tem aí inúmeras alternativas para fazer essa alocação do recurso. E por que alguém escolhe o venture capital? Não, essa é uma ótima pergunta, Léo. E assim, até para começar do começo e até me permitindo aqui falar talvez alguma coisa que seja até óbvia, né? Mas enfim, o venture capital, ele é um produto financeiro, né, no fim do dia. Então, assim, como você bem falou, Léo, o investidor por trás ali, ele está fazendo uma decisão de alocação de capital. E como toda alocação de capital, né, você está buscando o quê? Você está buscando um retorno sobre aquele dinheiro que você está investindo. E aí, obviamente, né, quando você considera alguns ativos que são mais arriscados ou que são mais líquidos ou ilíquidos, o perfil desse retorno muda drasticamente. E aí a característica do investimento de venture capital qual é? É um investimento de alto risco e bastante líquido. Então, naquele tripé, né, clássico de investimento, você tem liquidez, você tem risco e você tem retorno. Então, é meio que se você tem um investimento que é muito líquido e muito arriscado, né, que é o caso do venture capital, o que você vai buscar? Altos retornos. Ah, mas se você está buscando um investimento com liquidez e menos risco, puxa, você deveria esperar também um retorno menor. Essa é um pouco da lógica, né, um pouco de como funciona. Então, aqueles investidores que decidem apostar nessa classe de ativo, eles estão buscando bater a performance de diversas outras classes de ativos. Então, essa é a primeira coisa que eu deixaria muito clara aqui para o pessoal, que o perfil de retorno é muito agressivo. E aí, a maneira com que esses investidores de venture capital, sejam eles investidores anjos, corporate ventures, VCs institucionais, e a gente pode falar um pouco sobre isso também, enfim, como eles vão analisar, mas no fim do dia, todos eles estão buscando um retorno bastante agressivo para o capital que eles alocam. Então, acho que esse é um pouco para situar o pessoal que não conhece tanto ideia de venture capital, é um produto financeiro e líquido, bastante risco, estamos buscando bastante retorno. E olhando para esse retorno, né? Acho que a gente é bastante exposto, principalmente na mídia, assim, sobre o cara que fez 100 vezes no investimento, que fez 20 vezes, que fez 1000 vezes, né? O cara entrou, poxa, entrei lá no início da jornada. Normalmente, os múltiplos são gigantes, né? Quando se fala sobre o investimento em startups. E aí, acho até para situar bem o pessoal, quando a gente talvez fale de um ativo específico, sim, os retornos alguns podem ser expressivos dessa maneira, mas quando a gente fala sobre um retorno agregado, o que se espera de um retorno do investimento em venture capital? Isso acaba dependendo bastante, assim, como eu comentei antes, do perfil do investidor, né? Então, VC, CVC, investidor anjo, aceleradora, cada um vai ter uma tolerância ao risco, né? Enfim, a tolerância à liquidez, obviamente, uma expectativa de retorno. Obviamente, você vai comparar com outras classes, né, de ativos, para justamente fazer o que eu comentei antes, de ver o que é factível de você esperar disso tudo. Mas, assim, como uma regra de bolsa, a gente está falando de um retorno anualizado aí de 30% ao ano, é muito alto, né? Então, se você faz um compound disso né, você compõe, acrua esses juros, né, juros compostos aí ao longo de vários anos,
a gente está falando de um retorno muito expressivo. E eu acho que tem um caso bastante interessante, recente, até para colocar para o pessoal, né? Teve um IPO recente lá fora, que foi do Instacart, né? Que é uma espécie de iFood mercados lá dos Estados Unidos. E aí tem um post muito bacana que depois a gente pode deixar nas notas, né, da Modaran, que é um dos papos aí do valuation, de finanças corporativas, que ele analisa, né, esse IPO. E aí, estou até com o número aqui aberto, né? Pô, teve rodada dessa empresa em 2012, 2013, 2014, 15, 17, 18, 20, 21. E a empresa agora listou a 9 bilhões de dólares de valuation. Aí você pensa, puxa, animal, né? É o sonho de todo mundo chegar num IPO, baita case, etc. Aí ele começa a analisar, tá, mas qual que foi o retorno de cada um desses investidores que entraram ao longo desse tempo? E aí, né, uma coisa que assusta bastante quem ainda não conhece tanto desse mundo é somente os investidores que entraram lá em 2012, 2013 e 14 e 15 foram efetivamente quem ganhou dinheiro com isso. Só que ainda tem um porém. O 2015 ganhou dinheiro, mas ganhou menos do que se você tivesse colocado a mesma quantia que foi investida no S&P 500. Então, isso é para mostrar um pouco da dimensão para o pessoal, de que, assim, quanto mais cedo, obviamente, maior a chance desse múltiplo. Só que, ao mesmo tempo, tem uma dicotomia, assim, de que, tá, eu vou investir cedo, mas se as rodadas subsequentes não acontecerem, esse retorno nunca vai se materializar. Então tem uma coisa assim de, pô, eu busco obviamente múltiplos muito altos, um retorno, né, uma TIR muito alta também, né, uma taxa interna de retorno, mas eu dependo de rodadas subsequentes que precisam acontecer, mas não necessariamente no exit lá, puxa, que todo mundo às vezes espera um super M&A ou um IPO relevante, os investidores vão ganhar dinheiro, né, todos. Aí se esses investidores não ganham dinheiro, a gente passa por um momento de mercado de retração, né? Puxa, não consegui provar resultado, tenho mais dificuldade de captar investimento, faço menos rodadas, aí os caras que estão investindo cedo deixam de ter empresas para, né, os investidores subsequentes investir, né? Eles investem, mas não tem quem faça a rodada seguinte, e aí fica uma profecia autorrealizável. Então, assim, respondendo, Léo, acho que 25, 30% ao ano é um pouco do número, mas obviamente que isso varia. E nesse caso da Instacart, até para dar um exemplo aqui, né? O primeiro investidor teve um retorno de 55%, então super agressivo, né? Bateu em muito essa expectativa. Mas já o de 2015, que foi o último que ganhou dinheiro, já foi de 10%. E o último que entrou, que foi do Série Z, em 2021, já foi de menos 51%. Então, acho que esse case é bastante ilustrativo assim do risco, da liquidez, da expectativa de retorno que a gente falava antes. Boa. E ainda assim, né, o case da Instacart, essa lista desses investidores são investidores muito renomados, né, e talvez dos principais fundos de Venture Capital, ou alguns dos principais fundos de Venture Capital. E nessa análise, né, principalmente do retorno sobre o investimento, costuma-se se dividir em quartis, né, então dividir em quatro linhas de 25% ali, o investimento em Venture Capital. E por não se tratar de commodity, os retornos são muito diferentes, né? Então, se puder nos explicar um pouco sobre essa disparidade. Não, esse é um ponto também assim que é muito interessante, né? Porque, enfim, não só no mundo dos investimentos, mas na natureza como um todo, a gente tende muito a ver a curva normal, né? Então, o que é a curva normal? Tem alguns outliers para mais, para menos, mas a maior parte fica próxima ali da mediana, né? Do valor central. No mundo de venture capital, não é uma curva normal, né? É o que o pessoal chama de curva de potência, né? Então, é uma curva em que ela é bastante deslocada. Então, imagina assim, é, alguns poucos investidores, alguns poucos empreendedores também, por sua vez, vão ser aqueles que vão ser os detentores de maior retorno. Então, para quem está ouvindo a gente, fala, pô, 50% ao ano de retorno, vou investir em venture capital. Não, beleza, bacana, mas entenda que 80% de quem investe em venture capital não vai ganhar nem perto disso. E 20% só que vai conseguir. E aí tem um que também nessa indústria que é bastante interessante, que é como é uma indústria que você não entra numa plataforma e acaba tendo todos os ativos à sua disposição, né? Você tem alguns ativos específicos só que você pode investir, acaba sendo um negócio de acesso, né? Então, porque se eu tenho uma empresa privada que só o Léo conhece e eu ofereço só para ele, digamos assim, essa oportunidade de investimento está só disponível para ele. Então, o que acaba acontecendo é aqueles fundos que conseguem ter os retornos mais expressivos desse mercado
acabam sendo aqueles que atraem também as melhores oportunidades de investimento, porque na cabeça dos empreendedores eles falam, pô, por que eu vou falar com o investidor A se o investidor B é o que eu estou vendo que concentra os maiores cases, tem os maiores, enfim, né, números, tem os valores mais expressivos sobre gestão. Então, é um mercado bastante assim desigual no sentido de acesso à oportunidade, retorno, expectativa que você pode ter. Então, até para o investidor que está começando nesse mundo, qual que é o melhor caminho, às vezes, para ele seguir? O melhor caminho, às vezes, é ele buscar um parceiro, né, que consiga ter esse know-how. Então, a própria CapTable, enfim, disponibiliza isso para uma gama de investidores. Pô, tem uma curadoria que uma série de especialistas estão fazendo. Então, vou num grupo de anjos, que tem também uma série de especialistas que ajudam a curar essa oportunidade. Vou investir meu dinheiro num fundo. Beleza. É muito difícil acreditar que uma pessoa que está entrando agora, fazendo uma diligência por conta própria, decidiu fazer como anjo, vai estar nesse primeiro quartil que o Léo falou de retornos, né? E aí o que vai acontecer? Vai acontecer aquele famoso ciclo do compra, né? Não tem o retorno que espera, perde dinheiro, se desilude com a classe de ativo, não faz mais investimento, o que é ruim para todo mundo. É ruim para esse investidor, é ruim para o ecossistema empreendedor, é ruim para as startups. Então, essa curva de potência é bastante importante conhecer, entender que esse perfil de retorno não está homogeneamente distribuído entre todo mundo que investe nessa classe de ativo. Boa. E aí, trazendo o teu 25, 30% ao ano, 55% do cara lá que mais teve retorno lá na Instacart, acho que uma parte importante disso é o ao ano. E como que o tempo faz diferença nesse investimento, né? Então, assim, poxa, é 50% ao ano e só que tu segura o ativo por um ano e tá renovando essa safra sempre, ou é um investimento de mais longo prazo? Como que o tempo afeta isso? Esse é um ponto também interessante, que é mais ou menos assim, né? Imagina que eu compro uma coisa a R$ 1 hoje e amanhã eu vendo a 2. Pô, se a gente for falar em termos percentuais, vai ser um retorno super atrativo, né? Vou sair contando aí para o Léo, pô, Léo, olha só o retorno que eu tive em um dia, olha só como eu sou um bom investidor. Mas aí a pergunta que vai acontecer é, primeiro, qual que é o montante que você investiu, né? Investi R$ 1, que é completamente diferente de você ter esse mesmo perfil de retorno percentual se você tivesse investido 1 milhão, 10 milhões, 100 milhões. Então, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é, se você ter 100% de ganhos em um dia, é uma coisa, mas você ter 100% de ganhos ao ano, né, em 10 anos, puxa, esse múltiplo, né, a gente está falando de ordens de grandeza maior. Então, apesar dessa comparação, né, entre IRR, né, que é o nome em inglês, né, Internal Rate of Return, ou TIR, né, taxa interna de retorno, ser bastante útil para a gente comparar classes de ativos diferentes, essa é só uma parte do quebra-cabeça, porque a outra parte do quebra-cabeça é você compor isso ao longo dos anos e você conseguir ver na prática qual que é o múltiplo sobre capital investido que você está tendo e também a partir de qual valor base que você investiu. Então, uma coisa que eu gosto muito de fazer, até nesse artigo eu faço, é compor esse intervalo, né, de TIRs, né, esperadas ao longo de 6, 7, 8, 9, 10 anos, para você ter uma ideia de qual é o múltiplo, né? Então, quantas vezes você precisa retornar aquele capital seu, do fundo que você trabalha e por aí vai. E aí, quando você compõe, por exemplo, 25% ao ano durante 8 anos, você está falando de um retorno de 6 vezes. Pô, 6 vezes, imagina que você tem um fundo de 100 milhões de reais. Você está falando de retornar 600 milhões de reais. É bastante agressivo, é bastante difícil, e por isso que a maior parte das pessoas não vai conseguir, a maior parte dos investidores não vai conseguir. E aí também coloca um outro elemento nessa história toda, que é, porque, da onde a gente está tirando esses 6, 7, 8, 9, 10 anos? Puxa, se é um investimento, por que é um investimento ilíquido, né, Venture Capital? Porque você está apostando que essa empresa vai amadurecer e nesse amadurecimento que ela vai conseguir cada vez mais gerar valor ao ponto de lá na frente ela valer mais dinheiro do que quando você comprou. E isso leva tempo. Então, tipicamente, os fundos de Venture Capital, eles têm um prazo de validade. Então, assim, não são fundos, no geral, que duram para sempre. Isso é uma coisa também que os empreendedores acabam não levando tanto em consideração. Então, a única certeza, né, na maior parte das vezes, que você, como empreendedor, tem ao levantar dinheiro de um fundo de Venture Capital, é que esse fundo de Venture Capital, daqui a mais ou menos 6, 7, 8, 9, 10 anos, vai querer vender a participação dele.
Dificilmente esse cara vai segurar essa posição para 20, 30, 50 anos, como acontece em outras classes de ativos. Então, a todo momento, esse cara está pensando o quê? Pô, estou comprando essa empresa, estou comprando participação nessa empresa, esse valuation, estou colocando esse cheque com essa participação. Minha expectativa de retorno está dada, vamos colocar aí 25, 30% ao ano. Pô, eu tenho X anos, 8 anos para retornar esse fundo. Logo, quanto que essa empresa precisa valer? Então, esse é um pouco do fator tempo, que é tão importante que às vezes a gente esquece. A gente pensa que a gente está colocando esse investidor para dentro, que ele vai sempre estar colocando dinheiro de maneira indefinida na empresa, que ele vai ser um sócio para sempre. E não, é um casamento com prazo de validade. Isso, obviamente, na maior parte dos casos, né? Enfim, tem fundos evergreen, enfim, que é um pouco diferente, mas se você pegar na média, os fundos de venture capital, grupos de anjo, enfim, etc., funcionam dessa forma, né? Boa. E olhando, então, agora a gente já entendeu um pouco mais aí sobre os retornos possíveis, a complexidade desse retorno de estar, de repente, na mão de poucos, né, ou não da maioria, e como que isso se comporta no tempo. Agora, olhando um pouco para o lado do VC, né, então a galera que está lá no fundo, poxa, trazendo de novo o teu exemplo do Instacart aí, né, o cara que investiu lá no Seed, ele sabia que essa empresa ia passar por novas rodadas, sucessivas rodadas, múltiplas rodadas, e isso é indicativo de sucesso, né? Então talvez ele estivesse sendo diluído ao longo desse caminho, provavelmente estivesse sendo diluído ao longo desse caminho, mas esse é um indicativo de sucesso daquele investimento dele. Como é que isso funciona dentro do VC? O cara que entra mais cedo busca se resguardar um pouco mais, um pouco menos? Como é que funciona isso? Uma coisa que para quem está entrando nesse mundo acaba sendo sempre uma surpresa, né? É entender essa lógica do financiamento por etapas. O que é o financiamento por etapas? É assim, eu como investidor do CID, né, como o Léo estava falando, eu estou investindo um determinado montante de dinheiro para aquela empresa cumprir, né, atingir determinados milestones. Ela atingindo esses milestones, vamos colocar assim, é sucesso, né? Então, assim, se eu investir para ela cumprir aqueles milestones, ela cumpre, é sucesso. Só que o dinheiro que eu botei foi para ela conseguir atingir esses milestones. Só que no momento que ela atinge eles, ela vai definir próximos milestones. E para atingir esses próximos milestones, ela vai precisar o quê? De mais dinheiro. Nesse momento, o que ela vai ter que fazer? Uma nova rodada. Essa nova rodada, ela não é de graça, ela acontece a um preço, né? Que é a diluição. Então, assim, o novo investidor vai vir, vai colocar um novo preço na empresa, né? O valuation, e aí vai ter uma diluição para os sócios, né, que estavam na companhia, para os investidores anteriores, e aí a mesma lógica vai acontecer. Daqui a X meses a empresa vai atingir esses milestones, uma nova rodada vai acontecer. Esse é o caminho feliz, porque o caminho real, né, o cenário base, é que muitas das empresas sequer atingem esses milestones. E aí, quando não atingem esses milestones, fica uma história muito difícil de contar, porque por que que eu, vamos colocar assim, o Léo é um investidor da série A, eu sou um investidor do CID. Pô, investir numa companhia que não atinge os milestones, aí eu falo, Léo, olha aí para você investir. Aí o Léo vai, a primeira coisa que o Léo vai perguntar para o empreendedor era, o que que você queria fazer no CID? Aí o cara fala, queria fazer A, B e C. Tá, você fez? Não. Por que ele vai investir? Fica uma história difícil de contar. Então, quando o Léo diz que essas rodadas sucessivas são fator até de sucesso, é um pouco nesse espírito de que uma companhia continuar se financiando é um sinal de que ela está conseguindo atrair, né, essa expectativa de que ela vai continuar atingindo resultados, ela vai conseguir continuar adicionando valor e, obviamente, o valor adicionado vai, na prática, virar o quê? Retorno para aqueles que estão apostando nela. Então, essa lógica do stage finance, né, financiamento por etapas, é algo que é muito comum na indústria de VC. Dificilmente você vai ver um cara que fala assim, não, com R$ 1 milhão eu tiro essa empresa do PowerPoint e levo ao IPO. Seja 1 milhão, seja 100 milhões, seja 1 bilhão. E mesmo que um empreendedor ele conseguisse dizer, cara, com 50 milhões de dólares ou 50 milhões de reais, eu levo essa empresa para o IPO, quem é que num PowerPoint vai ter um nível de convicção de botar esse dinheiro? É muito melhor eu botar o quê? Bota 1 milhão, me prova. Daqui a pouco eu boto 5, me prova. Daqui a pouco eu boto mais 15, me prova. Então, esse é um pouco da lógica. E aí, essa diluição, onde que ela impacta o investidor que entrou antes? Então, se eu comprei lá atrás 10% de participação
e para chegar na saída, né, no IPO, no M&A, seja lá o que for, ela precisou levantar, diversas outras rodadas, e como a gente comentou, essas rodadas não vêm de graça, vêm em troco de uma diluição, né, porque eu vou estar comprando participação acionária. Puxa, essa minha participação inicial de 10%, lá no final não vai ser de 10%. E aí, obviamente, que tem uma série de mecanismos, alguns mais leoninos, outros mais, enfim, usuais, de como que eu posso tentar fazer para manter essa participação, aumentar essa participação, ou diminuir o tanto que eu estou sendo diluído ao longo do tempo. Mas na prática, né, via de regra, você vai ser diluído, até porque o fundo que investe no começo, às vezes lá no final, a rodada vai ser do tamanho do fundo que investiu no início. Então, assim, são ordens de grandeza, níveis de risco, expectativas de retorno que variam bastante. E aí, o que, que tem a ver esse papo de diluição? Né? Por que eu estou gastando tanto tempo nisso? Porque isso conversa diretamente com quanto que essa empresa precisa valer na saída, dada a participação que eu tenho, para ter um retorno atrativo. Então, assim, é uma conta meio que eu estou olhando hoje, eu estou pensando lá no final da história, e tô tentando, quando eu chegar né, nesse minha linha de raciocínio, no final da história, o que, que eu preciso fazer para voltar para o hoje, para eu definir o quanto que eu deveria investir? E aí a coisa começa a ficar mais complexa, porque eu não faço isso uma vez. A cada nova rodada, eu estou fazendo essa conta de novo. Então, poxa, se o cara levantar uma nova rodada desse jeito, quanto que isso impacta a minha saída? Quanto que isso coloca de expectativa de retorno para esse novo investidor? Essa expectativa desse novo investidor, será que é a mesma da minha? Às vezes é mais alta, né? Porque o cara está colocando um montante de dinheiro maior, às vezes ele tem um fundo maior que o meu. Então, essa questão do financiamento por etapas de diluição, Léo, é um tema assim que também eu percebo que muitos empreendedores acabam passando batido, né? Eles pensam, vou levantar rodadas subsequentes, mas eles acabam por esquecer que a cada rodada dessa, não só os novos investidores estão fazendo essa conta, mas os investidores atuais também, né? Boa. E até tu traz ali na tua newsletter, né, um exemplo do post do Twitter aqui do Jason, né, que ele traz assim numa conta aproximada, né, então a cada 50 milhões de dólares, no caso, que o fundo levanta, ele tem que fazer uma saída de 2 bilhões de dólares, né, claro que não é os 50 virando 2 bilhões, os 50 é o valor que ele levantou e o 2 o valor da saída, mas assim, tu precisa ter um portfólio de empresas que chegam a uma valorização muito alta para te conseguir dar rentabilidade para um portfólio de 50 milhões de dólares, né? E aí, muitas vezes, assim, do que a gente acaba acompanhando, né? O empreendedor, ele não olha muito para isso de qual é o tamanho do fundo que está fazendo o investimento, qual é a estratégia desse fundo, e aí por vezes esses incentivos se desalinham, né? Então, vamos trazer o fundo quer entregar 6 vezes, né? Quer entregar um múltiplo de 6 vezes, como tu trouxe lá, 100 milhões e quer entregar 600 milhões. Poxa, então eu preciso crescer 6 vezes, né? Isso, então tô em casa, aqui nenhum PowerPoint meu, nenhum cálculo de crescimento dá menos que 6 vezes. Então tô em casa, o cara vai me amar, vai gostar demais que eu vou entregar esse retorno de 6 meses. É assim que funciona? Infelizmente não, né? Para quem está ouvindo, que aí tem uma outra variável, né? Uma característica desse mercado. Acho que antes até de entrar nisso, só voltando nesse tweet que eu particularmente sou fã, né? Do Jason lá, do Sasser, né? Que o Léo comentou, é porque só para tentar fazer a conta com o pessoal aqui, né? Imagina que você vendeu a sua empresa por R$ 1 bilhão e você tem 10% de participação como investidor nessa empresa que foi, né, vendida a 1 bilhão lá na frente. Então, quanto que vai ser o seu retorno? Pô, R$ 100 milhões nesse exemplo que eu estou falando aqui. Tá, mas e se seu fundo for de R$ 1 bilhão? Puxa, olha que loucura, né? Você vai olhar e falar, tá, R$ 100 milhões foi bacana, mas é um décimo do inicial do meu fundo. Então, para esse tamanho de fundo de 1 bi, se eu estiver mirando até um retorno, de 2 vezes, eu tenho que entregar 2 bi. Cara, você me devolveu 100 milhões. Tipo assim, não é nada para mim, não fez cócegas, entendeu? E aí, na prática, como que se traduz? Se traduz no incentivo do investidor de, imagina, o empreendedor está com uma proposta na mesa de vender por 1 bi. Que, parênteses, para quem está ouvindo a gente, é a exceção da exceção. 80% dos exits no Brasil acontecem abaixo de R$ 100 milhões. Então, assim, imagina, você está com uma proposta de 1 bi.
E aí o investidor, qual que é o incentivo dele? Não, vamos buscar 10 bi. Porque com 10 bi, nessa conta simplificada, meus 10%, eu retorno já 1 bi, que é 50%, na verdade, que é 100% do meu fundo e 50% do meu target de 2 bi. Então, perceba como o tamanho do fundo, né, como o Léo está comentando, pode ter um impacto nos incentivos e para o empreendedor poderia ser a proposta que vai mudar não só a vida dele, mas do filho, do neto, do bisneto, de toda uma família, né? Então, isso não é por maldade, mas é porque esse fundo, ele tem investidores que apostaram nele, que compraram aquela tese, que compraram aquela expectativa de retorno. Então, até por um dever fiduciário, ele tem que buscar isso. Então, assim, esse alinhamento de expectativas, conhecer, saber em que momento que o fundo está, qual que é o tamanho, qual que é a expectativa, conversar com outros founders que esse fundo já vendeu, para entender nesses momentos de decisão como ele agiu. Porque nem tudo é só número, né? Então, assim, eu já vi, por mais que alguns fundos fossem muito grandes, né, e na teoria eles fossem agir dessa forma, no momento da saída eles foram super parceiros e acabaram topando vender mesmo sabendo que era cócegas para ele. Então, assim, obviamente que isso não é uma regra geral e tem investidores que vão ser mais amigáveis e menos amigáveis, mas acho que é um ponto super importante aí para o pessoal entender sobre esse tema do tamanho, né, Léo? E aí, partindo para a segunda pergunta, né, Léo? Então, você falou, vou fazendo a minha projeção aqui só os 6 vezes e tá tudo certo. E aí entra aquela variável que eu comentei que ia comentar em seguida, né? O fundo, uma outra característica, né? A gente falou do financiamento por etapas, que é uma característica, a gente falou da curva de potência dos retornos, que é outra característica. Uma outra característica desse mundo de venture capital é que, assim, você vai montar um portfólio de investidas. Então, se você tem, para facilitar, um fundo de 100 milhões de reais, você tipicamente não vai pegar esses 100 milhões de reais e colocar numa empresa. Você vai colocar esses 100 milhões de reais num portfólio de empresas. E aí, até pegando o exemplo, né, que eu coloco no artigo também, então, suponha assim, se você investir esses 100 milhões de reais numa só empresa, o que o Léo falou estaria corretíssimo, né? Pô, se você me entregar 6 vezes é o retorno que eu estou almejando, tudo certo. Mas agora suponha um outro cenário, que eu investi em 10 empresas. A gente já viu que é super difícil as empresas chegarem num outcome de sucesso. É a minoria das empresas que chegam lá, é a minoria das empresas que levantam rodadas subsequentes. A maior parte das empresas vai falhar. Então, coloca um cenário extremo que das 10 que eu investi, 10 milhões de reais em cada uma nesse exemplo simplificado, 9 deram errado. Então, ficou uma, que eu investi 10 milhões. Eu quero retornar 600 milhões. Qual que é o retorno que eu preciso ter? 60 vezes. Então, assim, aquele empreendedor que está colocando só 6 vezes, tipo, não vai atender a expectativa, porque eu, como fundo, eu, como investidor de venture, se eu soubesse que é ele que vai dar certo no início, é uma coisa, mas a verdade é que eu não sei, né? Eu estou fazendo meus melhores esforços, análise, etc., mas eu estou colocando, né, como eu acabei de comentar, minhas apostas numa cesta que tem várias empresas, né, enfim, nesse portfólio. Então, acaba que as que dão certo, não basta elas darem certo numa ótica individual. Elas têm que dar certo ao ponto de elas pagarem a conta das que dão errado, que por definição vai acontecer. Então, acho que só essa segunda pergunta para fechar aí o comentário do Léo. E às vezes, né, então tu tá na pressão do fundo e não só do teu próprio negócio, né, porque tu tem que retornar para o teu investidor, que no caso, né, é o fundo. E assim, pro fundo, todos eles têm a mesma ideia do que é dar certo? Todos os fundos são iguais ou eles diferem entre si, seja de indicadores considerados, seja de entregas dentro desses indicadores? A resposta é não, não é igual, né? Cada um acaba tendo uma expectativa. Estou até pegando o que eu estava comentando antes. Eu já ouvi assim no mercado, né? Ah, essa empresa vendeu por 100 milhões, pô, foi um deal ruim. Aí você pensa, pô, como que um cara vendeu uma empresa por 100 milhões de reais é ruim? Aí você fica sabendo que, na verdade, esse investidor tinha botado 100 milhões de reais na empresa. Aí, obviamente, que foi ruim para ele. Mas imagina se você tivesse sido um anjo nessa empresa e botado 100 mil reais. Uma aceleradora, botou 150 mil reais. Puxa, vendeu por 100 milhões. Vamos supor que você manteve a sua participação de 10% na empresa. Então, você investiu 150 mil e tirou 10 milhões.
É ruim esse investimento? Agora, suponha que você investiu 100 milhões e tirou 10. É bom essa saída? Você investiu 100 e tirou 100. É bom essa saída? Então, acaba variando bastante. Aí, de novo, entra no tamanho, né, que esse fundo tem, no número de empresas que ele tem no portfólio, diz muito também sobre como ele monta essas posições. Então, a resposta, Léo, simplificando, não, não é igual, cada um acaba tendo o seu jeito e não tem melhor e pior. É sempre aquela história, não tenha o certo, né? Então, se o empreendedor, e essa conversa acabou se popularizando muito recentemente, né? Early exit, seguir no venture capital, a rota do venture capital. O early exit, para quem não está habituado, é vender a empresa antecipadamente, né? Que o pessoal chama. Então, desde a fundação, você tentar vender em 5, 6 anos. Então, para o empreendedor é um super outcome, né? Então, imagina, ele vendeu por 50 milhões, tem 50% de participação, super outcome para ele. Mas se você trouxe para o seu cap table um fundo de bi, puxa, vender essa empresa por 50 milhões não vai ser suficiente. Se você trouxe um fundo de 500 milhões, não vai ser suficiente. Então, o empreendedor tem que fazer um assessment muito transparente antes de sair só batendo na porta, tentando convencer os investidores a investir, de até onde eu quero levar essa empresa, qual o tamanho que eu acho que isso pode ficar. Obviamente, depois dessa reflexão, entender também, os investidores que eu estou conversando, eles estão alinhados com essa visão? Não estão? Eles querem chegar nesse mesmo ponto ou não? E também é importante, né, dar bastante atenção para isso, fazer essa espécie de diligência no fundo, ou com essa conversa com o fundo, porque certamente a estratégia do fundo vai refletir também nos termos e condições negociais e jurídicas que serão assinados, né? Muitas vezes, nesse teu exemplo, talvez o fundo tenha um liquidation preference que ele vai ficar com todo o dinheiro e o empreendedor acaba saindo aí de mãos abanando. Acho que foi o Cássio Azevedo que trouxe aqui num episódio, se eu não me engano foi ele, porque ele traz bastante os dados aí, que se hoje todos os unicórnios, né, ou boa parte dos unicórnios listados saíssem pelo valor que valem hoje, né, nenhum daqueles empreendedores ia botar dinheiro no bolso, porque tá tudo com liquidations preference dos investidores, que ele ainda precisa retornar, precisa crescer mais o valor da empresa para poder trazer um retorno para si mesmo. Então, é bastante importante, né, entender quais são essas estratégias desses fundos. E aqui, como tu trouxe, né, poxa, um investimento ilíquido, um investimento de longo prazo, um investimento que se busca retornos compostos, né, e normalmente se fala em prazos de 5 a 10 anos aí para isso. E aí quando tu fala de um prazo de 5 a 10 anos, tu tá tendo que analisar um mundo que tu não conhece hoje, né? Tu não sabe como é que vai ser. A startup provavelmente está ali ou criando um novo mercado ou tentando entrar num mercado onde já tem alguém estabelecido. Como é que se faz esse cálculo desses múltiplos que vai chegar lá no fim para fazer esse investimento na etapa atual? Esse ponto do liquidation preference é um episódio por si só, né, Léo? Já deixa anotado aí para um próximo, porque essa é uma outra característica aí do mercado que, enfim, a gente simplificou bastante a conversa aqui, mas começa a colocar uma complexidade bastante dura, né? Então, bem pontuado aí por você e pelo Cássio. E você tem toda a razão, assim, é um exercício que não é trivial, né? Então, você acaba tendo que investir numa empresa hoje para vender como você for daqui a 5, 10 anos. Você não vai saber como é que é o mundo daqui a 5, 10 anos. Aí, obviamente, tem, enfim, uma série de framework de análise que você acaba usando, né? De como que você vai olhar o mercado, como que você vai olhar o produto, como que você vai acompanhar as métricas, como que você vai olhar o time. Mas no fim do dia, tudo isso acaba sendo, assim, um pouco de você ganhar convicção que aquilo tenha alguma chance, mas assim, não é ciência, né? Não é uma coisa que, coloca aqui A e B e vai sair C. Não, você coloca A e B esperando que possa sair C, mas normalmente vai sair D, E e F, assim, não é muito previsível. Mas o que acaba acontecendo muito na prática tá, eu tenho que precificar essa empresa hoje de alguma forma para eu investir, né? Então, simplificando de novo, não vou entrar aqui tanto no mérito de rodadas não precificadas, mas vamos fazer aqui um exemplo trivial de uma rodada precificada. Pô, eu preciso definir quanto que o meu dinheiro que eu estou colocando na empresa vale, consequentemente, se eu estou falando meu dinheiro que eu estou botando aqui, eu estou comprando X% de participação, logo essa empresa vale tantos milhões e por aí vai. Como que eu faço isso? Um método
que é bastante utilizado, é o que o pessoal chama do VC Method, que é basicamente o seguinte: você vai pegar a projeção da empresa, receita, EBITDA, enfim, você pode pegar o P&L e escolher aí, mas tipicamente receita, né, que é onde você acaba tendo mais visibilidade no início dessas empresas mais maturas. Aí você vai ver, pô, imagina, o empreendedor, no final desse período que eu tenho, faz 5, 10 anos, ele está pretendendo faturar X milhões. Tá, aí eu vou lá no mercado público e vou tentar achar empresas ou transações de M&A, né? Mas vamos colocar primeiro as empresas públicas, quanto que elas estão tradando na bolsa de características similares a essa empresa. Aí vamos supor que eu fiz esse exercício e vi lá que elas tradam tipicamente a 5 vezes a receita. E aí eu olho os M&As e vejo que tipicamente estão pagando, para esse estágio de empresa lá na frente, estão pagando também tipicamente 5 vezes a receita. Tá, então se essa empresa no final do ano de projeção, vamos colocar aqui no ano 10, ela fatura 100 milhões de reais e ela vai ter um múltiplo de 5 vezes, né, que estão pagando, o que eu deveria esperar de saída? Deveria esperar 500 milhões, né? Tipo, é um pouco ilusório você pensar que uma empresa que tem o mesmo nível de faturamento, mesmas características de comparáveis do mercado, vai ser comprada a 5 bi. Né? Por que vai justificar um prêmio tão grande nessa saída lá na frente? Óbvio que acontece isso, mas assim, você não pode se basear só nisso, né, no seu cenário base. Então, tipicamente, o que você faz? Então, se o empreendedor acredita que ele consegue levar, nesse período de projeto, até 100 milhões, 5 vezes, logo o valor de saída vai ser 500 milhões, e eu tenho, né, uma taxa interna de retorno esperada de 25%. Se eu pegar esse 500 milhões e for descontando, bem quase um fluxo de caixa, mas não é bem um fluxo de caixa, né? Mas descontando esse valor a valor presente, eu chego né, quanto que eu deveria estar pagando hoje de valuation. Então, essa é uma continha meio simplificada, né? No fim do dia é um fluxo de caixa que a gente está falando aqui, mais simplificado, né? Porque a gente está usando receitas e etc. E aí, a partir disso, eu defino quanto que eu vou pagar. E aí, tipicamente, esse investidor, ele não vai ter um cenário só, ele vai ter um cenário arrojado, né? Então, pô, se superar em muito essas expectativas do empreendedor, um cenário base, o empreendedor atinge mais ou menos esse cenário, e uma expectativa mais negativa de se não atingir, ainda consigo recuperar alguma coisa. E aí, aqui o que eu deixo também de um pouco de comentário para os empreendedores que possam estar ouvindo a gente, que até tema de outro artigo que eu fiz sobre modelagem financeira, que é um empreendedor mais desavisado pode pensar, então vou inflar para caramba minhas projeções, né? Se o investidor faz essa conta, vou ajudar ele inflando. Mas cuidado, né? Porque tipicamente esse cara vai te acompanhar ao longo de alguns meses antes de investir. Então, se você não atingiu o que você prometeu, ele não vai investir. Outro caso possível, o cara vai condicionar o investimento a determinados atingimentos das metas. Se não atingir, você não vai conseguir ter todo o investimento. Então, entendi, não vou inflar, vou ser conservador. Tá, mas se você for muito conservador, pode ser que você não desperte o interesse desse fundo, porque pode ser que ele não acredite que essa empresa pode ser grande o suficiente. Então, para o empreendedor que está ouvindo a gente, tem um balanço aí bastante tênue de você tem que ser bastante arrojado, mas ao mesmo tempo tem que ser bem pé no chão, e é super paradoxal isso. Então, o que você tem que fazer no fim do dia? Você tem que mostrar quais são as alavancas ali que você tem, que você conhece, e que você consegue mostrar por A mais B de que, pô, eu acredito que o meu crescimento de receita vai se dar dessa forma. Mas por quê? Vamos descer um nível. Além de, não é só arrastar no Excel, né, 30% ao ano, 100% ao ano de crescimento. É por quê? Não, porque eu tenho um time de vendas, esse time de vendas tem uma produtividade tal, tantas pessoas conseguem gerar tantas contas em cada X meses, logo, se eu aumentar esse time de vendas, já prevendo uma ineficiência, eu vou ter tantas contas novas por ano. Então, você precisa conseguir chegar nesse nível de discussão e não só colocar um número lá, porque você sabe que está sendo feita essa conta. Essa coisa costuma não dar muito certo e acaba até demonstrando uma certa imaturidade de quem elabora essas projeções. Então, um pouco por aí que funciona os bastidores, né, Léo? De quem está avaliando e um pouco do que a gente acaba vendo dessas projeções que a gente recebe, né? Não, e essas projeções, poxa, é uma futurologia total, muitas vezes é realmente só arrastar a fórmula do Excel, né? Diz que o Excel já construiu mais contos do que qualquer livro, do que qualquer coleção de livros aí, né? Mas realmente é difícil fazer essas previsões, mas ali é interessante entender, né, também a visão do empreendedor, quanto mais maduro ele é para fazer essa projeção, porque com 20 clientes, tu estimar uma projeção
de 100% ao trimestre, talvez para algum mercado isso seja bastante executável. Agora, com 20 mil clientes, tu já está em outro cenário, né? Então é legal não só arrastar a fórmula, né? Colocar um pouco mais de penso aí dentro dessas projeções. E, claro, tem muita coisa aqui, acho que, poxa, até ficou faltando muita coisa aqui para a gente falar, mas disso que a gente falou, onde que tu acha que existe um maior desalinhamento? Onde que, cara, dá uma atenção maior para isso? Porque eu aqui, de repente, do lado do fundo, tenho recebido uma galera que tá mais atrás aqui, tem um desalinhamento, uma assimetria maior nesse ponto. Eu acho que o maior desalinhamento está em. Isso tem mudado, tá? Uma coisa positiva, mas muitos empreendedores ainda focam muito na conversa com os investidores, e obviamente faz sentido, mas em tentar vender o negócio dele, né? Vender o futuro que ele vê, aquele, né? Ele é muito convicto do que ele está fazendo, por aí vai. E o que eu percebo é que os empreendedores mais sofisticados, mais maduros, eles gastam bastante tempo dessa interação também, vai, entre aspas, do pitch, né, que o pessoal acaba chamando, para entender mais do investidor também. Então, acho que o maior desalinhamento está em você engajar em conversas ou se colocar uma pressão de buscar investidores ou captação externa, porque aí é uma outra conversa também de que nem todo negócio deveria buscar investidores, né? E isso não deveria ser sinal de que o negócio é bom ou ruim, né? Porque não é. Mas, enfim, colocando esse parênteses, né? Fechando esse parênteses. Acho que o maior elemento está justamente nesse fato de que, puxa, gasta muito pouco tempo em entender se aquele investidor, mais do que as skills técnicas, enfim, interpessoais, ele vai conseguir ter um alinhamento de o que é sucesso para ele, o que é sucesso para você. Isso é algo que eu realmente acredito que tem, assim, para ser, vou dizer, melhorado, ser colocado de maneira mais transparente entre quem investe e quem é investido, para que, né, essa jornada de longuíssimo prazo, que é essa relação depois do investimento, seja realmente uma relação de sociedade, parceria, de olhar para o mesmo lado, querer construir uma empresa que realmente todo mundo acredita que pode ser do tamanho que está sendo almejado ali. Então, acho que, para mim, Léo, é aí que está o maior ponto de desalinhamento. Olha aí, ó, pô, atenção aí, empreendedores, né? Fica essa dica. Só a informação que eu trouxe antes ali dos unicórnios e liquidation preference, a equipe buscou aqui, quem trouxe foi o Marcus Fischer da Darwin e não o Cássio, né? Então, o Cássio fala muito sobre o tema, talvez já até tenha falado sobre isso, mas aqui no podcast quem falou foi o Marcos da Darwin. Poxa, legal demais, Luiz, pô, muito bom, acho que clareou bastante dos temas aqui, acho que fica o dever de casa aí também para os empreendedores, né, acessarem lá a newsletter, olharem um pouco mais, verem outras publicações ali também, acho que aprofundem cada um desses temas, mas te deixo aqui também um espaço para uma mensagem final aí para quem nos acompanhou até agora. Não, primeiro, de novo, reforçar o agradecimento aí, Léo, pelo convite, dar os parabéns aí pelo podcast. Enfim, espero que quem nos ouviu aí até o final tenha gostado. Obviamente que a gente simplificou muitas coisas, é um papo para a gente pode ficar semanas falando, então, para quem quiser, enfim, continuar essa conversa, deixo mais uma vez o convite ali para assinar a newsletter, é gratuita, né? Realmente tento escrever ali com alguma frequência. Também, assim, para quem tem negócios aí que sejam aderentes à tese aqui do RX, a qual convido a conhecer, fiquem à vontade para conversar comigo, né? Para a gente, enfim, ter essa conversa de alinhamento, de entender a tese, ter um pouco do que a gente está buscando também. E quero deixar, enfim, canal aberto aí no meu LinkedIn também, enfim, para quem quiser mandar uma mensagem, conversar um pouco mais, porque esse é um tema que eu gosto bastante de dividir, e se ajudar aí alguém, né, que está nos ouvindo, já vai ser bastante bacana para mim aqui. Então, de novo, obrigado, canal aberto, e convidar todo mundo aí para seguir a newsletter, conhecer um pouco da tese do RX, os empreendedores se identificarem e mandar uma mensagem aí para a gente, que vai ser um prazer conhecer os negócios de vocês. Boa, muito obrigado, Luiz. Certamente eu aprendi muito, quem estava escutando até aqui aprendeu bastante também. Nós, como CapTable, também temos esse dever de trazer educação para toda essa base de investidores e empreendedores. Fazemos isso no nosso dia a dia e trazemos também as referências de mercado para contribuir, né, para ficar cada vez mais rico esse processo. Muito obrigado também a cada um que nos acompanhou até agora. Fiquem
ligados que sempre teremos aí mais episódios. Nos acompanhem. Até mais.